Amigos, quando nós deparamos com o conhecimento que a doutrina espírita, no seu bojo, no seu conteúdo, ela nos traz, associando os elementos, as estruturas básicas da evolução do homem, que é o conhecimento científico, que é o desenvolvimento da intelectualidade, com a sua capacidade de questionar e de buscar respostas, com o seu sentimento de fidelidade às forças divinas que nos regem, nós formamos um tripé que o Espírito Emmanuel chamou de o tripé da estrutura da doutrina, como sendo a filosofia, a ciência e a religião. O que acontece, todavia, é que no nosso movimento nós passamos a dar um excessivo teor à tese religiosa e nós nos tornamos indivíduos religiosos com crendices e misticismos característicos dos sistemas religiosos, porque a religião só pode ser encarada seriamente quando ela está baseada na razão, e esse é um dito de Kardec, que somente a fé seria considerada inabalável aquela que pudesse encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Pois bem, como nosso movimento desviou-se para esse excessivo cunho religioso, místico, passamos a agregar um tanto de informações descabidas, infundadas, especialmente porque nós passamos a aceitar os gurus, que são aqueles líderes do nosso movimento, que quando eles abrem a boca para falar alguma coisa, para dar uma opinião pessoal, os seus adeptos passam a endeusá-lo e considerar aquela fala como se fosse um oráculo divino inquestionável. E por isso nós estamos criando várias aberrações dentro de nosso movimento. E é necessário buscar resgatar a filosofia, que é a capacidade de questionar. E eu tenho o dever de questionar todo e qualquer líder dentro do nosso movimento. Todo e qualquer. Porque nós não temos aqui, sabemos que não temos aqui no nosso meio, nenhum santo, nenhum perfeito, indivíduo perfeito. Temos pessoas com maiores ou menores cabedais, mas todos nós somos indivíduos que estamos com potenciais de crescimento espiritual, de avanço. Isso só se fará com a nossa busca pelo conhecimento científico, conforme já falamos no início, com a nossa capacidade perquiridora, questionadora, e com a nossa verve divina da religiosidade, que nos ajuda a manter o equilíbrio da humildade e especialmente da compreensão de que nós somos muito tacanhos espíritos ainda, e qualquer orgulho ou vaidade ou petulância que qualquer espírito apresente é sinal da sua própria ignorância, porque nada sabemos. E a respeito disso, o espírito Castro Alves, escrevendo pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier, um dos mais extraordinários poemas que eu conheço, que se chama Marchemos, ele diz numa de suas estrofes, 2 versos, que diz assim: somos míseros cativos da iniquidade e da dor. E ele faz um panegírico imenso para dizer das lutas da humanidade, do ser humano, do espírito, agitando na sua trama evolutiva. E ele chega a essa conclusão: nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. Isso não é para nos rebaixar, mas para que a gente não nos permita o engrandecimento, a vanglória mentirosa, presunçosa do suposto saber, que infelizmente o nosso movimento está carregado disso. Então, conforme nós temos falado aqui no nosso espaço, esse tem sido o foco que nós temos procurado dar, que nós jamais percamos os valores da espiritualidade, os valores da humildade, do amor, todas aquelas virtudes que nós apregoamos em prática, na prática.
mas que nós não percamos a capacidade de questionar, de analisar, de ponderar, para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade filosófica. De outra forma, nós ingressaremos no mundo dos espíritos logo depois da nossa morte, como ingressa uma freira, né, com as suas crenças pagãs, como ingressa um protestante com as suas crenças no céu, no inferno, etc. Nós ingressaremos também com as nossas ideias estapafúrdias de um mundo espiritual ilusório que nós acreditamos sem haver questionado em que base ele de fato existe. Isso nos favorecerá muito no nosso crescimento. O primeiro dever nosso, como seres humanos, como seres inteligentes, é pensar por nós mesmos. Por que nós dizemos isso? Porque eu não posso me deixar pensar pela cabeça do outro. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu manancial de conhecimento, tem as suas fontes, tem os seus meios, seus recursos, as suas limitações. Eu tenho as minhas, cada um de nós temos as nossas, mas nós temos o dever de pensar com os elementos que a vida nos entregou. Os elementos sociais, os elementos familiares, os elementos culturais, etc, etc, etc. Para que a gente não crie esses ufanismos que nós já falamos aqui, vamos até repetir, o ufanismo de achar que o Brasil é uma nação privilegiada no conceito dos mundos. Todos os povos falam isso, e não há nada disso. Isso, nós somos iguais perante os outros. Esse ufanismo de achar que um dia, conforme colocou o Espírito lá no Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita se tornaria crença geral da humanidade e marcaria uma época nova. Nós achamos. Nós estamos com cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Nós somos uma meia dúzia de gato pingado, né? Porque nós somos aí talvez uns 3 milhões no Brasil, conforme diz as estatísticas, mais uns 500 mil na Argentina, e por aí, sei lá, talvez cheguemos uns 5 milhões no mundo todo. E o que é 5 milhões perante 8 bilhões? Não somos nada. Mas nós criamos esse ufanismo, uma crença que aquilo era opinião de um espírito para um determinado momento em que parecia-nos lógico, dentro do contexto do eurocentrismo, que a Europa vivia o seu auge, a França era o centro do mundo, acadêmico, cultural, artístico, etc. Mas são opiniões dos espíritos. São possíveis ou possibilidades dentro do concerto de opções que nós temos de que no futuro a humanidade tem esses conceitos que nós temos, porque isso é natural. Os conceitos da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, etc, etc. Mas não esse ufanismo de que o nosso movimento e qualquer revés que nós sofremos por causa da nossa incúria, nós acusamos quem? As trevas. Da mesma forma que o protestante acusa o diabo, o inferno. Então essas questões nós temos que ter com muita serenidade, despojar dessa presunção tosca e começarmos a pensar em bases sólidas. Um estudo de doutrina espírita não é ler livros kardecistas ou livros de Chico de Seu ou de quem quer que seja. Estudo é observação, é análise, é ponderação. E nós podemos fazer isso quando nós lemos uma obra kardeciana, comparando-a com as ciências atuais, fazendo paralelos, né, tirando deduções, convergindo para um entendimento mais amplo ou até discordando. Nós não temos que concordar com absolutamente. O método kardeciano é que nos ensina isso. Ele próprio nos afirmou que se nós encontrássemos na ciência respostas maiores ou mais complementares ou mais completas do que a doutrina espírita tivesse, era que nós ficássemos com a ciência. Ele próprio, quer dizer, dentro da sua estrutura gigante, ele jamais se acreditou privilegiado, que ele era dono da verdade. Então, meus caros,
nós estamos vivendo o ano de 2022. Essa semana nós estamos vivendo já na segunda semana do mês de outubro de 2022. Portanto, nós somos cidadãos que vivemos no século XXI, em que a razão tem que estar na ponderação, para que nossos arroubos de fanatismo, que nós já trazemos de outras épocas, de outras religiões, seja amortecido, seja esquecido, seja colocado no seu devido lugar. Nós temos que criar em nós raízes sólidas de seres pensantes, seres atuantes, porque já nos ensinou Jesus Cristo que nós somos deuses. Ou seja, nós somos potências angélicas. E como potências angélicas, nós temos o dever de desenvolver todas aquelas potencialidades que são características dos seres realmente evoluídos. E uma delas é a humildade, a sensibilidade dos valores imortais, a sabedoria, todos esses valores que enriquecem a alma e nos arrancam desse torvelinho das misérias humanas que Castro Alves já nos colocou, né? Míseros cativos da iniquidade e da dor. A gente deixe de ser, pelo menos paulatinamente, esses míseros cativos da iniquidade e da dor. Muito obrigado.